Oiê! Tá começando mais um Bem Viver, o nosso programa semanal para falar sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura popular. Eu sou a Aline Macedo e te convido para essa boa prosa de hoje. Simbora! No ABC Paulista, uma parceria histórica leva cannabis medicinal direto para a classe trabalhadora. Vamos até a Rússia para conhecer a história do cruzador Aurora, um navio e símbolo que ainda ecoa um século depois. Em Honduras, a força não se cala. 10 anos depois do assassinato de Beta Cáceres, sua filha, Beta Zúñiga, segue em luta por território. E claro, receita, isso e muito mais agora no Bem Viver. Nos últimos dias, a cannabis medicinal voltou ao centro do debate. A Anvisa aprovou novas regras para o medicamento à base da planta, o que amplia o acesso e abre portas para novas pesquisas. Mas a gente sabe, né? Quando o cuidado vira direito, ele precisa ser para todos. E, infelizmente, o alto custo desse medicamento ainda exclui a maior parte da população. E é aí que entram iniciativas populares. No ABC Paulista, por exemplo, algumas parcerias estão levando até a classe trabalhadora esse tipo de tratamento, que a gente vai conhecer agora na reportagem de Beatriz Draghi Ramos. Nós fomos o primeiro sindicato a fechar parceria com a Flor da Vida. Então, assim, depois de nós, foi muito lindo aqui. A rua fechou, teve muita gente, muita representação. O nosso espaço, depois você pode até ver ali que nosso espaço chama Cauã Brás, que a gente deu essa homenagem ao filho do trabalhador, porque se não fosse por ele, nós nem conheceríamos a Flor da Vida. Um marco na democratização do acesso à cannabis medicinal para a classe trabalhadora paulista, a parceria entre a Associação Flor da Vida e os sindicatos da região do ABC nasceu em 2023. Desde então, mais de 600 pessoas, entre trabalhadores e familiares, são beneficiadas pelo convênio que oferece óleo a preços acessíveis, consultas médicas e psicológicas. A iniciativa partiu da Comissão Pessoa com Deficiência, onde a luta por direitos se transformou em cuidado. Pioneiro, o Metalúrgicos do ABC foi o primeiro sindicato a abrir suas portas para a Flor da Vida, como conta Andréia Ferreira de Souza, diretora executiva da entidade. Quando a gente trouxe, não foi fácil, né? Tivemos que convencer as pessoas, trazer o Enor, o presidente da associação, para a gente saber como é que era essa associação, como que funcionava essa associação, né? Se ela era séria mesmo. E aí a gente foi começando a conhecer o que era esse óleo canabidiol, esse óleo medicinal, a importância desse óleo medicinal na vida das pessoas, né? E aí deu tudo certo. Não foi fácil, mas a gente conseguiu. E hoje nós estamos aqui com esse espaço, né? Esse espaço maravilhoso que atende os sócios da nossa categoria e os não sócios também, e também as pessoas aqui da Redondeza. A CUT acabou também fechando uma parceria que também outras categorias podem fazer uso dessa parceria aqui. A iniciativa surge em um cenário de preços ainda proibitivos para a maioria da população. Enquanto a Anvisa avança com resoluções que podem facilitar o acesso, como a que permite a farmácias manipular canabidiol e os futuros editais para o cultivo controlado por associações, a realidade diária de quem precisa do medicamento é outra. Enor Machado, presidente e fundador da Associação Terapêutica Cannabis Medicinal Flor da Vida, aponta o custo como a maior barreira desde a regulamentação. Você pega a cannabis regulamentada no Brasil desde 2014, né? A gente já passa de 10 anos aí com esse medicamento sendo reconhecido pela Anvisa por várias situações de uso em questões de saúde, porém é muito caro. Resumindo, o acesso da cannabis até hoje é para quem tem grana, né? E o trabalhador que está ali no chão de fábrica, que está lutando dia a dia para levar o pão para casa, que tem esse problema de saúde, que na maioria das vezes esse contexto de trabalho, psicossocial, socioeconômico impacta direto na doença, e isso vem piorando com os tempos, né? Então, resumindo, o pessoal que tem menos condições
acaba agravando mais as doenças por falta, vamos falar, de terapia, de acompanhamento ou então de um remédio adequado. Apesar de o canabidiol ser em tese disponibilizado pelo SUS para tratamentos como epilepsia refratária e esclerose múltipla, a burocracia e as limitações da cobertura tornam o acesso na prática muito difícil. Rafael Loyola, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, confirma a alta demanda entre os trabalhadores, que utilizam o óleo principalmente para dores crônicas e no apoio a patologias mentais que não estão na cobertura do sistema público. Tem uma demanda muito grande, que além da questão da categoria, se a gente falar de dores crônicas, que trata muito bem, na questão da Lerdort, que ainda tem muitos trabalhadores que sofrem pelo trabalho repetitivo de dores crônicas, faz um grande bem para essas questões. E além disso, tem a questão dos trabalhadores que têm patologias na família, de autismo, né? E vem tendo uma procura muito grande. Nós, como metalúrgicos, nós não sabíamos a importância do óleo na utilização da patologia de autismo, né? E o custo é muito alto quando você procura esse remédio, que seria aquele CDB isolado, né? Que o governo, o Estado até está fornecendo, né, isso para as pessoas. É uma dificuldade muito grande, e quando as pessoas procuram alguma maneira para ter esse remédio, é importado, é um absurdo, então o custo ficou muito acessível aos trabalhadores, né? Essa demanda, atendida pela parceria com o sindicato, reflete um crescimento que exige novos espaços e serviços, como explica Andréia Ferreira. Nós vamos mudar para o espaço ao lado, que aqui ficou pequeno. E nós não vamos ficar apenas nas consultas, né? Nós queremos, além das consultas, ter terapias, ter o acompanhamento, porque é isso que a Flor da Vida faz, né? Não nós, né? A Flor da Vida, né? A Flor da Vida tem todo esse trabalho social, porque, como eles mesmos dizem, né? Não é só o óleo. Tem o óleo, tem um acompanhamento, tem a nutricionista, e isso é muito importante para o paciente e para a família. O acesso por meio do poder público também é uma realidade, através de outros modelos de convênio. Em Ribeirão Pires, também no ABC Paulista, um acordo entre a associação e a prefeitura garante o óleo gratuitamente a famílias como a de Lídia Godoy. Seu filho Matheus, diagnosticado com autismo, TDAH e transtorno opositivo desafiador, faz uso do canabidiol há 8 anos. E de lá para cá foi um mar, né? Abriu assim completamente. Ele tá uns 95% diferente do que ele era antes. Assim, ele tinha interação social, ele não tinha interação social. A questão alimentar, né? Ele não se dava muito com os alimentos, texturas. E depois do óleo mudou completamente. Alimentação, questão social, escola, mudou completamente. Para o presidente fundador da Associação Flor da Vida, Enor Machado, o caminho percorrido por essas famílias ilustra o potencial que vai além do consultório. E aí a cannabis chega trazendo isso aí, né? Fazendo esse diálogo entre a planta, entre a associação e o paciente, mostrando também a possibilidade econômica dessa planta de ajudar os pacientes, ajudar a associação, mas também fazer parte do poder público, né? Iniciativa fundamental, né? Olha só como a luta está avançando. Agora, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC está em Brasília cobrando a regularização definitiva e mais ampliação da cannabis medicinal. Recentemente, eles levaram essa pauta até o governo federal para enfrentar a pressão da indústria farmacêutica. É a saúde sendo tratada como direito e não como mercadoria. E por falar em quem constrói a cidade, tem um projeto olhando atentamente para as periferias aqui de São Paulo. Criado por quem vive o território, o Observatório Mulheres da Periferia tem transformado o cotidiano em dados e iniciativa política. Quem chega para dar todos os detalhes é a Amanda Stabile. Olá, eu sou Amanda Stabile, diretora executiva e cofundadora do OMPerifa, o Observatório das Mulheres Periféricas. E eu tô aqui para contar um pouquinho de tudo que essa organização se propõe a fazer. O OMPerifa, ele nasceu com o objetivo de observar as periferias do jeitinho que a gente observa da calçada, quando a gente coloca uma cadeira ali e fica observando a vida passar. Com o olho atento,
corpo presente e respeito pelas histórias que brotam desses territórios. E também surgiu da necessidade de enxergar as periferias enquanto lar de inúmeras mulheres que são invisibilizadas quando se tratam de dados e pesquisas no Brasil. Por isso, nós nos propomos a transformar silêncios em dados, ausências em análises e invisibilidades em potências. E para isso, nós investigamos temas que atravessam as rotinas das mulheres periféricas e ampliamos e qualificamos informações sobre os territórios, produzindo pesquisas acessíveis, sempre com o compromisso de fortalecer políticas públicas mais justas. E tem muita coisa boa vindo por aí. Novas pesquisas, novos mapas, novas histórias sendo organizadas no nosso repositório, o Arquivo das Margens, onde nós reunimos materiais sobre periferias de todo o país. Se você quiser conhecer mais, chega junto no nosso site, que é onperifa.org. Você também pode acompanhar a gente nas redes sociais, @onperifa, para ficar por dentro dos lançamentos e das movimentações que acontecem nesses territórios. Obrigada pela escuta e a gente se vê por aí. Do fortalecimento das mulheres para o fortalecimento do corpo. Bora falar de comida de verdade? Hoje, a nossa chefe Rema Soto vai nos ensinar um bolo de milho com flocão, sem glúten e cheio de sabor. Por aqui, não tem receita sem graça, viu? É fácil, gostosa e mega saborosa. E o melhor de tudo, todos os ingredientes são orgânicos. Mas deixa eu ficar quietinha para dar espaço para quem sabe falar de verdade. É com você, Rema! Oi, meus amores, juntos de novo, mas hoje com uma receita especial. Bolo de milho sem glúten. 400 ml de leite, 360 gramas de flocão de milho, 150 gramas de açúcar, 3 ovos, uma colher de sopa de fermento em pó, 150 ml de óleo, uma lata de milho, um creme de leite, canela em pó. Para começar nossa receita, a gente prepara a nossa forma, só que dessa vez de uma forma diferente. Ó, só um pouquinho de açúcar, um pouquinho de canela. Isso aqui vai dar toda a diferença no douradinho do nosso bolo. Nossa forma, esse furo no meio, se a gente não coloca o óleo, a gordura, ele termina atrapalhando nosso bolo, fica grudado. E o açúcar, eu acostumo colocar desse jeito. Primeiro no furo no meio e depois no redor. Tá vendo? Deixa eu falar para vocês. Eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma receita tantos produtos do Armazém do Campo. O leite, o flocão, os ovos, o milho, o creme de leite, o fermento, a canela, garantindo que todos esses produtos são orgânicos. Então, dessa vez a gente vai trabalhar com esse flocão aqui, orgânico, um produto não transgênico, super saudável. Então, a gente que faz? Hidrata nosso flocão com a quantidade de leite, só uma mexidinha de nada e deixa quietinho ali. No liquidificador, ovos, açúcar, já deu nossa meia hora e aí nesse flocão eu coloquei mais um pouquinho de leite, 50 ml a mais, para ele ficar assim, bem hidratadinho e cremosinho. Oh, a gente não pode esquecer o fermento, tá? E aqui no liquidificador é pá, rapidinho. Pronto. Forma que já temos prontinha, forno por aproximadamente 40 minutos a 180 graus. Deu nosso tempo e o cheiro está incrível. Vê? Olha, gente, que delícia! Por que aconteceu isso aqui com a gente? Porque a gente desenformou quente. Mas não tem problema, a gente ajeita. Esse pequenininho a gente tirou antes e é desse jeito que ele tem que ficar, né?
quando a gente deixa esfriar. A surpresa, essa cobertura com uma calda ou uma geleia de goiabada. Olha a maravilha que a gente fez juntas. Um bolo saudável, sem glúten, com produtos agroecológicos e delicioso. Se você gostou, marca a gente nas redes sociais. Rema Chef Tiver Restaurante, mas você sabe, né? Agora é minha vez. Que delícia! Que delícia! Eu já fiquei com água na boca. E se você quer passar longe dos transgênicos e dos venenos, já anota aí. armazendocampo.com.br para encontrar a loja mais perto de você e garantir produtos direto da reforma agrária. Há quase 10 anos, o mundo se despedia de Berta Cáceres, assassinada por defender os rios e o povo indígena Lenca em Honduras. Mas quem tentou silenciar aquela voz esqueceu que a luta deixa sementes. Hoje, quem carrega esse legado e desafia sem medo em um dos países mais perigosos para ambientalistas é a sua filha, Berta Zúñiga Cáceres. Ela conversou com a gente. Bora conferir na reportagem de Rodrigo Chagas. Meu nome é Berta Zúñiga Cáceres. Sou coordenadora geral do Conselho Cívico de Organizações Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, uma organização que aglutina comunidades do povo Lenca no sudoeste de Honduras. Lutamos em defesa da terra, pelo reconhecimento da propriedade comunitária das terras do povo Lenca, em defesa dos rios e pelos direitos integrais das comunidades da nossa região. Sou coordenadora desde o ano de 2017, um ano depois de a minha mãe ter sido assassinada por sua luta. Eu cresci na luta do COPIN, mas ali como espectadora, porque acompanhava minha mãe, meu pai e meus companheiros. Desafios dos povos em Honduras. Nós temos grandes desafios, porque os rios do nosso território foram concedidos para a construção de projetos hidrelétricos e outros projetos distintos que não têm a ver estritamente com os rios, mas sim com o nosso território. Eles seguem concedidos desde o marco do golpe de Estado que vivemos em Honduras no ano de 2009. E até hoje não encontramos uma maneira de reverter essas decisões que aconteceram no marco de um golpe, tomadas em violação aos direitos de consulta. Também tem sido momentos bem complexos, porque já são 9 anos de luta por justiça para a nossa companheira Berta Cáceres, minha mãe, e onde encontramos muitas resistências, não só do sistema judicial em Honduras, mas também de um sistema de violência, de impunidade, de criminalidade que não tem fronteiras. Natureza ameaçada. O projeto hidrelétrico Águas Arcas, sobre o rio Gualcarque, é um dos 51 projetos que foram concedidos no nosso território durante o golpe de Estado. E este projeto está detido. Depois do assassinato da minha mãe, cerca de 2 meses depois, o gerente ambiental e social da empresa foi detido pelo Ministério Público, graças à pressão do COPIN, das organizações em Honduras e de toda a pressão internacional sobre o caso da minha mãe, que foi muito forte. E também, 2 meses depois, o projeto se deteve, apesar de todo o interesse do capital para que ele fosse materializado. Hoje está detido e grande parte do projeto foi desmantelado. No entanto, é uma concessão de 50 anos. São contratos leoninos que têm muitas armadilhas judiciais e há todo um debate sobre como barrar tudo isso sem ter que ir a um sistema de arbitragem internacional onde as empresas saem ganhando. A luta continua, mas por enquanto pode-se dizer que o rio Gualcarque permanece livre. Violência e impunidade. Lamentavelmente, Honduras segue se destacando como um dos países mais violentos do mundo para defensores e defensoras dos territórios. Com muito esforço, nós impulsionamos processos de busca por justiça. Por exemplo, no caso da minha mãe, embora faltem os autores intelectuais do crime, conseguimos encarcerar 8 homens, incluindo o presidente da empresa construtora do projeto elétrico. Nós acreditamos que enquanto essas estruturas criminais não forem desmanteladas, dificilmente vamos conseguir deter ou gerar garantias de não repetição dos crimes. Luta e esperança.
Em Honduras, 80% das florestas estão em territórios dos povos indígenas, e isso certamente acontece em todo o mundo. Porém, esse modelo econômico e social está nos dizendo e impondo essa pressão com projetos supostamente verdes, com essas vendas de créditos de carbono, que são falsas soluções e que não colocam a responsabilidade sobre quem realmente está contaminando o planeta e sobre quem, de maneira violenta e muito perigosa, está explorando os bens comuns, o subsolo, as matérias-primas, toda a riqueza natural que temos em nossos territórios. Também creio que nos une a esperança, porque apesar de tudo, temos esperança de que vamos encontrar uma maneira de viver com dignidade, com tranquilidade, com paz, com harmonia. Acho que isso também nos une. Se não tivéssemos esperança, o que estaríamos fazendo aqui? Legado de Berta Cáceres. Um dos sonhos que tenho nasce de um lema que recuperamos, que diz que Berta voltará e será milhão, porque creio que, embora nem todas as pessoas a conheçam e deveriam conhecer, a causa em defesa dos territórios, em defesa da natureza, em defesa dos rios, deve ser uma causa da humanidade. E dessa maneira, a luta dela, a vida, o sangue e a memória irradiem sobre todos e todas e nos comprometam a viver de maneira digna, de maneira justa, em defesa da vida dos povos. Isso seria como um sonho, que possamos encontrar a forma de materializar isso e a forma de construir esse modelo alternativo de vida que as organizações falam e discutem nesses espaços. Um navio, um disparo, um século de história. Ancorado às margens do rio Neva, o cruzador Aurora é muito mais do que um monumento. Ele é um ícone da Revolução Russa de 1917, que ajuda a entender como a Rússia de hoje olha para o próprio passado. Quem nos conta mais sobre isso é o nosso correspondente, Serguei Monin. No coração de São Petersburgo, ancorado às margens do rio Neva, está um dos navios mais simbólicos do século XX, o cruzador Aurora. Mais do que um monumento, este navio de guerra é um ícone da Revolução Russa. No auge da revolta bolchevique, ele deixou de ser apenas uma embarcação militar para se tornar um marco histórico do nascimento de um sistema político que mudaria o mundo. Foi deste navio que partiu o disparo que entrou para a história, um tiro sem alvo militar, mas carregado de um significado político. O disparo do cruzador Aurora serviu como sinal para os bolcheviques tomarem o Palácio de Inverno de assalto e executarem a prisão do governo provisório. Um gesto simbólico que marcou o início da Revolução de 1917 e transformou o cruzador Aurora em um dos maiores ídolos do século XX. Esse momento está eternizado em uma inscrição no convés do navio, hoje um dos principais pontos turísticos da cidade. Em 25 de outubro de 1917, às 21h40, o cruzador Aurora disparou da proa com o histórico canhão de 152 mm por ordem do Comitê Militar Revolucionário, sinalizando o ataque ao Palácio de Inverno. O caminho que levou a Aurora a essa glória remonta ao início do século XX, quando o navio se viu no epicentro de dois grandes eventos, a Primeira Guerra Mundial e a ebulição revolucionária na Rússia. É o que comenta o historiador Rodrigo Yanes. Durante a Primeira Guerra Mundial, o cruzador Aurora vai ser danificado, no contexto das batalhas no Báltico contra a Marinha do Kaiser, a Marinha Alemã. O cruzador Aurora é danificado e ele é mandado para reparos no porto de Petrogrado. Esse é um detalhe importante porque é por isso que ele estava localizado na cidade de Petrogrado quando ocorre a Revolução Russa, no meio da Primeira Guerra Mundial, em 1917. E é daí que vem o episódio mais icônico da história desse navio, quando ele dá um tiro de festim que marca um sinal para o assalto ao Palácio de Inverno realizado pelos bolcheviques que prendem os ministros do governo provisório, e esse é o momento que é considerado o marco. A partir desse momento, o navio deixou de ser apenas uma embarcação de guerra para se transformar em um símbolo fundacional do Estado Soviético. Transformado em museu, o Aurora passou a integrar o imaginário oficial da Revolução, recebendo líderes, delegações e figuras históricas do mundo inteiro. Durante décadas, foi um ponto de peregrinação revolucionária, exaltado como testemunha direta do renascimento de uma nova ordem política. É o que comenta o historiador Rodrigo Yanes. Ele foi era visitado por muitas figuras dignatários importantes, principalmente revolucionários. Então, por exemplo, Fidel Castro, Salvador Allende estão entre aqueles que visitaram cerimonialmente
o cruzador Aurora. E até hoje ele guarda no seu acervo, né, presentes, lembranças trazidas em todas essas visitas que foram realizadas. Mas se no passado era um símbolo da revolução para o mundo, como a Rússia moderna interpreta esse legado? O sentido histórico do cruzador Aurora mudou ao longo do tempo. Navio de guerra, emblema da revolução, monumento soviético, toda essa trajetória reflete a forma como a Rússia atual revisita o próprio passado, preservando a memória, mas com um olhar de afastamento do legado do processo revolucionário que redefiniu o país no século passado. Apesar da ligação com a Revolução de 1917 seja algo impossível de desassociar, o discurso oficial da Rússia contemporânea busca reposicionar o navio como um símbolo mais amplo da Marinha Russa e da história nacional, e menos como um ícone revolucionário. É o que explica Rodrigo Yannis. Quando ocorreram as festividades do centenário da Revolução, em 2017, um dos principais eventos que foi organizado, né, porque foram poucos os eventos organizados na ocasião, não se quis, por parte do governo, dar um tom de comemoração a essa efeméride, mas como um momento de reflexão. De toda forma, ele acaba sendo um símbolo, né, desses novos tempos da Rússia. E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. E se você nos ouve pela Rádio Brasil de Fato 98.9 na Grande São Paulo, lembra que a gente também tem uma versão em vídeo no YouTube, além de podcasts diários na sua plataforma de áudio favorita. Segunda a sexta, às 7 horas da manhã, nessa mesma sintonia, também tem uma versão especial no rádio. Então já aproveita para se conectar com a gente por lá também. Eu fico por aqui e te espero até semana que vem.